Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia espetacular, início da semana para a gente trabalhar, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para fazer as obras que de antemão o Senhor Jesus, nosso Deus, preparou para que nós as praticássemos. Eu vou dizer uma coisa, tem uma palavra na Bíblia, lá no Antigo Testamento, que diz assim, né? Um abismo chama outro, né? Uma treva chama outro, uma escuridão chama outro, uma maldade que você faz vai trazendo outro. Seja uma maldade de rancor, de ira, de vingança, pecado da língua, fofoca. Se você for dando corda, um vai chamando o outro. Se você não cortar, não perdoar, não passar borracha, não desmentir, não descaluniar, né? Não elogiar a pessoa, não tirar o mal que você fez, ele vai gerando mais mal. É um fruto. É um ovo podre que você gerou. Ovo podre não, pior, é um ovo, que ovo podre eu já descasquei uma vez e realmente é horrível. Então seria o ovo podre no fedor, né? Se um dia você tiver a oportunidade de pegar um ovo podre que seja galado, né? Dá uns bichinhos pretos dentro, o fedor é insuportável. Descasquei com as mãos, obrigado, forçado, apanhando ainda, e ficou uma semana aquele fedor de ovo podre. Eu lavava com sabão em pó, lavava com tudo. Eu tinha acho que uns 9, 10 anos, não lembro quantos anos eu tinha. Não sei se era 11, 10 ou 12 anos, não lembro. A minha idade é o certo. Eu sei que ficou uma semana aquele fedor do podre. E é isso que acontece com nossa alma quando a gente vai pecando. Vai gerando esse fedor. E o Senhor Jesus, Deus, sente esse fedor. Principalmente quando é orgulho, soberba, arrogância. O pecado do orgulho, né? A pessoa, por exemplo, artista. O Senhor Jesus falou que às vezes, é lógico que Ele ama a todos, né? Mas é como se você amasse uma pessoa da tua casa e ele está com câncer ou com uma lepra ou com uma outra doença, e aquele fedor da infecção, ou que ele está gangrenando alguma parte do corpo, né? E você sente aquele fedor de podre, aquele cheiro horrível, né? Da carne humana que fede quando apodrece. Mas você ama a pessoa, só que aquele fedor você chega até a pessoa, mas você sente repugnância. Entendeu? Estou falando isso para vocês não entenderem mal Jesus, né? Então ele diz que certos artistas, esses aí que o povo fica batendo palma, curtindo, principalmente os jovens, coitados, que não têm experiência, não têm um ensino, não têm uma instrução, né, divina dos pais, da família, da sociedade mentirosa, e ficam ovacionando e querendo ser igual. Jesus fala que causa náusea nele. Olha que horrível, hein? Causa náusea, porque fede o pecado no mundo espiritual. E é isso que Jesus falou dos abutres, né? Que a pessoa, quando vai pecando, ela vai apodrecendo que nem carniça no mundo espiritual. E aí os demônios, que Jesus chama de abutre, de urubu, sente aquele cheiro. Os demônios sentem o cheiro do pecado. É que nosso mundo aqui, o mundo espiritual é bem diferente do nosso e bem bizarro. Como eu já tive algumas experiências, eu entendo. O ser humano às vezes sente falta do mundo espiritual, porque nós somos espíritos, mas as coisas boas, né? Tem uns que já gostam das coisas ruins, né? Então o mundo espiritual ele é bem diferente do nosso. O nosso mundo aqui material é uma pontinha do iceberg da vida, né? Lá embaixo está aquela gigantesca que é o mundo espiritual, né? Em outra dimensão. E nós temos sede disso. E essa sede nós podemos saciar através do Senhor Jesus. Através da oração, da palavra dele, nós vamos começar a adentrar nesse mundo espiritual, mas do lado bom. Também vamos ver um pouco do lado ruim, porque Deus vai permitir que o diabo mostre para você escolher se você quer mesmo ficar com Jesus ou no lado do diabo. E outras vezes, para ele te atacar sobrenaturalmente, você vai ver os disfarces dele, né? O camaleão, né? E usa as pessoas da família, amigos e conhecidos para te atacar com coisas bizarras. Você fala, como é que a pessoa mudou a cabeça? Não é a pessoa. Uma vez cheguei a falar para uma pessoa, não vou dar o título, não vou falar nada, para vocês não ficarem pesquisando quem é, né? Vou falar o pecado, como diz o seu Valdo, muito amigo meu, ministro da Eucaristia, coitadinho. Agora está meio doentado, eu estou doido para ir ver ele em São Paulo. Fui correndo, não fui ver ele. E ele falava assim, Jonas, eu vou falar o pecado, ou para as outras pessoas também gostaram daquele jeito dele, né? Meio já dando uma risada de sem vergonha. O seu Valdo é uma pessoa, um senhor de idade mais velho do que eu e com cara de criança, isso que é bonito, e com jeito de criança. É o que Jesus falou, né? Sem malícia, sem maldade no coração. Aí ele falava assim, vou falar o pecado, mas não vou falar o pecador. Então eu vou falar entre aspas pecado, né? Porque a pessoa também, às vezes, já cresceu naquele ambiente e pega as coisas ruins sem saber, né?
Aí uma pessoa chegou assim para mim e falou assim, eu te odeio, eu te odeio. Eu cheguei na pessoa, um jovem, né? Um jovem bem mais novo do que eu, que teria a idade até para ser filho meu. E eu abracei, apertei ele, falei o nome dele, falei, vou dar um nome qualquer, né? O Antônio me ama, o Antônio me ama, mas o Antônio me ama, e abracei e apertei ele, falei o nome dele. Aí ele ficou todo desconcertado, saiu com a cara baixa, não ligou que eu abracei. Segurei um pouco abraçado, aí soltei, a pessoa saiu assim, baixou a cabeça. Você sabe o que é mudar da água para o vinho? Porque não era a pessoa, eu reconheci que era o Satanás que estava usando, né, a pessoa para fazer isso, para pôr o ódio, porque ele tem ódio da gente, o demônio. Então aí falou isso, né? Você vê que coisa curiosa, bizarra. Uma pessoa próxima de mim, um jovem bem próximo. Então, gente, não brigue. É como o apóstolo São Paulo falou, não adianta você querer discutir às vezes com a pessoa, que às vezes o demônio está soprando ali nas costas dele, tá sentado que nem uma puta, que nem um macaquinho no ombro dele, e é real isso, não é historinha não. O demônio se aparece com forma de macaco, de outros bichos, de urubu, de vários outros bichos, né? Como apareceu para Eva numa aparência de serpente, né? Mas a gente sabe que era o demônio. Então, ele fica ali se você enxergasse no mundo espiritual, você ia ver um tipo macaco, mas um macaco feio, né? Não um macaco bonitinho, né? Feio, horrível, montado no ombro da pessoa. E tá soprando para a pessoa. E se você brigar com a pessoa, não adianta. Você vai brigar, e o macaco ali dando risada e se alimentando do ódio, da ira, da amargura que vai ficar. Depois ele vai degustar como um vinho bom a mágoa que vai ficar no coração da pessoa, ele vai ficar degustando, chupando para dentro do mundo espiritual. Vocês não tá vendo como é bizarro o mundo espiritual? Ele vai chupar aquilo como um vinho, né? Então é coisas bastante que se eu for contar aqui, vocês vão dizer, é louco, pode fazer um filme assim, que nem o Harry Potter, que nem esses filmes, né, com efeitos especiais. É porque é um mundo espiritual, né? Bem mais complexo. Como o Senhor Jesus falou, se eu falo para vocês das coisas terrenas, vocês já são cabeça dura para não entender, que irá se eu falasse das coisas espirituais, das coisas celestes, né? Aí que vocês iam ficar pinel mesmo. Então ele mandou buscar, ler, e várias vezes o apóstolo São Paulo falou, porque sois tardos de entendimento, né? Então nós temos que ler 2, 3 vezes, né? Tá vendo? Não tem outro assunto, mas Deus sabe o que faz, né? Tudo é para o bem daqueles... Tudo é para o bem. É uma palavra da Bíblia, né? Aí ela tem o complemento nessa palavra, né? Porque tem gente também que para no tudo que é para o bem, né? Mas tudo é para o bem de quem? Uma vez viajei com meu irmão a trabalho para Angra dos Reis, no bairro Chapéu do Padre. Muito bonito o bairro, tudo. Mas a população tudo descambada, as autoridades avacalhadas, um rio tudo bonito virado esgoto, despejando na prainha lá. Uma prainha tão linda, né? Para ver como o ser humano é, né? Mas ali naquele rio de esgoto representa a vida espiritual das pessoas, né? Os pecados, a miséria. A miséria de alma, né? Porque é tão fácil para uma autoridade, para a população limpar o rio, fazer fossa séptica, não jogar porcaria no rio, um rio tão lindo. E o pior é que desaguava na praia ali, ficava a praia podre, ninguém podia entrar na praia. Tinha mais afastado um pouco a Praia dos Ricos ali, que lá pertence à Angra dos Reis, esse bairro, né? E os ricos até branquearam até a areia, para vocês terem uma ideia. Uns condomínios de muito luxo, foi lá que eu fui trabalhar um tempo, como operário. E então, eu fui fazer esse trabalho, e aí eu e meu irmão andando e tal, e nós conversando sobre as coisas de Deus. Gosto muito desse meu irmão, né? A gente se identifica muito nas conversas. Às vezes um pensa uma coisa, o outro já fala logo, e tá uma sintonia muito grande. E aí ele reclamando, ele tá reclamando dos negócios, aquilo ali, que nós ia ter que andar 7 quilômetros a pé com fome, que o patrão estava dando cano em nós lá, nós estávamos passando um pouco de fome. Aí eu falei, não, mas não esquenta não. Aí eu falei para ele, tudo é para o bem. Aí ele já estava um pouco irritado, falou, bem de quem? Eu falei, daqueles que amam a Deus. Aí ele falou, e quem não ama? Ele queria ter a última palavra. Falei, quem não ama, meu filho, aí é desgraça mesmo. Aí é sofrimento, é desgraceira, é chicote, é punição, é castigo. Tá bom? Então vamos começar, que senão a gente vai longe aqui, né? Vamos fazer nossa oração e depois hoje nós vamos ver, como ontem nós falamos sobre a água, né? Água da vida, a sede, nós falamos da samaritana no vídeo anterior.
Hoje nós vamos falar da passagem do Antigo Testamento, que foi a primeira leitura da liturgia de ontem, nossa, dia 8 de março, né? Dia das Mulheres, mas eu não gosto de comemorar assim, Dia das Mulheres, até é bom para dar um presentinho e tal, mas eu acho que o Dia da Mulher é todo dia, é o respeito com as mulheres, é tratar lado a lado com o ser humano, com o homem, né? E não ficar essas brigas, essa guerra, né? A mulher lado a lado com o homem, em dignidade. A mulher é um ser, é um espetáculo, é um ser, como fala assim, o gênero feminino é diferente do gênero masculino. É um ser diferente, os pensamentos, a intuição, as coisas têm dons diferentes, tem joias diferentes espiritual que Deus concedeu à mulher e tem joias diferentes do homem. Então a mulher é um ser diferente, como os anjos é diferente do ser humano. E ela é diferente do homem, né? O homem é diferente da mulher. Então o Dia da Mulher é todo dia, o respeito, a ajuda, o apoio, porque as mulheres que estão carregando o mundo hoje nas costas, em tudo, né? Espero que elas sejam mulheres semelhantes à Mãe de Jesus, né? Que elas se espelhem na Mãe de Jesus, em Maria, né? Que elas podem transformar o mundo e dominar o mundo, mas com seu jeito feminino, não precisa ser homem, não precisa se encher de poeira, nada disso. O poder, a força vai vir com a feminilidade dela, com o aconchego, com a liga na casa. A mulher sensata, como diz a palavra de Deus, ela edifica a casa. O homem não consegue edificar a casa e segurar a casa ligada, mas a mulher consegue. A mulher, ela é a liga da casa, ela é o aconchego do lar, da família, do marido, é o suporte para todo mundo. Ela pode edificar a casa ou pode destruir a família, a mulher. Então elas têm que ficar muito atentas a isso, que a mulher tem força para agregar a família, né? Tem força. Quando a matriarca domina, como minha avó, precisa ver, meu pai, velho de 70 e poucos anos, benção mãe, com todo respeito. A família tudo unida em volta dela, né? O marido morreu cedo, meu pai tinha 2 anos, meu avô, né, Nicanor. E minha avó, a matriarca, segurava a família toda ali, né? Com respeito, com honra, com dignidade. A maioria, muitas mulheres, filhas e filhos homens também. E todos com total respeito. Depois que a minha avó Laura, a Lady Laura partiu, a família parece que, você vê, deu uma desagregada, uma desunida. E eu cheguei a ver ela depois que ela morreu. Nós estávamos no velório dela, eu e meu primo Carlos, né? E eu não sei se eu conto isso porque tem coisas pessoais da família, mas só vou dizer uma parte só por cima aí, e vocês não, como fala, vou falar o pecado, mas não falo o pecador, né? E aí nós fomos lá no velório dela, na casa da minha tia, né, em Guarulhos, e a gente já deu uma localização para vocês chegar lá, os espião. E minha tia aí falou, Jonas, eu não sei, minha tia sabia que eu fazia oração, né? Falou, Jonas, eu não sei, nós não chamamos o padre. Eu falei, poxa vida, o padre não vai vir, não, e tal, que não sei o que, católicos, né? Então a gente tem aquela, né, proteção do corpo e tal, porque vocês sabem que tem um pessoal aí que utiliza as coisas no cemitério e corpo dos outros para fazer trabalhos e rituais religiosos, né? Então o padre faz uma consagração, joga uma água exorcizada benta, que aí se o maligno depois chegar lá, olhar, ele fala, nesse aí não posso tocar nesse corpo, né? Então é feita a extrema-unção antes da pessoa morrer e depois a entrega do corpo, alguma coisa assim, né? E o padre faz uma oração muito boa, né? Porque a alma já não está mais ali, naquele corpo, né? E aí nós fomos lá e estava eu e esse meu primo, ele também de oração. E aí minha tia falou, não, então faz vocês uma oração e tal, que não sei o que e tal. Aí fomos fazer oração, eu e esse meu primo. Aí fizemos oração e tal. E aí nos olhos do espírito assim, eu enxerguei minha avó, só que jovem, né? Ela estava assim, parecia que ela estava ali um pouco acima do caixão, na cabeceira do caixão dela, mas num lugar distante. Eu consegui enxergar as 2 dimensões. Eu via que ela estava em outro lugar, como se fosse uma imagem de TV em 3 dimensões, uma holografia, né, vamos dizer. Eu vi ela como se fosse ela num outro lugar, assim, cinza, né? Não era nem totalmente de trevas e nem claro, mas era cinza. E minha avó jovem, ela com uma roupa vestida assim, parecia dos anos de 1800 e pouco, né? Um vestido comprido assim até os pés, assim, amarrado meio na cintura, mas um vestido bem simples mesmo. Parecendo de um tecido marrom, de uma cortina, marrom não, cinza. Cinza, meio cinza. Parece aqueles panos que fica no varal e vai perdendo a cor, né?
E eu acho que ela pegou uma purificação, né, que a gente fala na Igreja Católica, né? Porque minha avó era muito boa, mas às vezes morreu com alguns pecados, e se a gente morrer com qualquer pecadinho não confessado, você não entra no céu de jeito nenhum antes de tomar um banho, entre aspas, né? Esse banho é essa purificação da alma. E aí minha avó agradeceu, falou, agradeço vocês, meus filhos, chamou de filho, eu e o meu primo, né? Falou, eu agradeço e a avó está muito contente de você estar rezando, mas a avó também está triste, por causa da desunião nos filhos, na briga na família, né? E eu não sabia, e tinha um entreveiro lá, né? Uma coisa boba que ficou uma mágoa, um rancor entre pessoas amigas na família, né? Entre irmãos, né? E aí eu falei isso, tinha minha tia Genile também começou a chorar. E eu não sabia de nada, eu sei que é de Deus, eu vi na minha imaginação, assim, não é uma coisa que eu vi com os olhos da carne, não. É espiritual, não sei explicar para vocês. É a visão espiritual. E aí minha avó começou a chorar, depois de uns dias que eu vim saber de toda a capivara, acho que um mês depois. Eu falei, então isso aí me confirma, né? E também um dia antes eu tive um sonho também, e vi essas pessoas da família que estavam no entreveiro, e é engraçado que eu vi como se fosse um ursão sentado no mesmo lugar que estava lá no velório. E o outro eu vi como se fosse um urso marrom, o outro um urso branco. E parece que tinha um tigre também, você vê, Deus me mostrou que eles estão da ferocidade, da briga, né? Da raiva na família. Então eu vi 3 animais no sonho anterior. Mas é isso, gente. Vamos seguindo em frente, confiando em Deus, que Ele vai nos orientando e nos ajudando. E eu creio que hoje minha avó está na glória, minha avó Laura. Tá bom? Aí vocês falam, mas morto fica no pó, fica dormindo. Já expliquei isso, falei em vários vídeos, vou falar de novo. Eu estou falando isso, gente, porque os evangélicos assistem também, e eles querem compreender, eles foram ensinados errado desde novo na religião, então eles falam um monte de bobagem, né? Não conhecem, na realidade eles não leem a Bíblia, eles vão pela cabeça dos pregadores que aparecem aí, alguns até falsos, e alguns até envolvidos com o diabo. Então eles enganam muito em mente para manter a divisão nos cristãos, né? Não deixar unir os cristãos. Mas as pessoas que saem do corpo, elas continuam vivas, não fica no pó, não fica dormindo, nada disso que alma e espírito não dorme. Isso você pode comprovar que está escrito na Bíblia. No Antigo Testamento tem alguns livros que foi tirado pelos protestantes lá atrás, né? Está escrito lá nos Macabeus, a oferta que eles fizeram pelas pessoas que morreram, né? E também, em vários trechos no Antigo Testamento está subtendido isso, que eles ainda não tinham a plena visão. Mas depois Jesus veio e falou sobre isso, né? Falou sobre o purgatório, falou das pessoas vivas, mostrou Lázaro e o rico consciente do outro lado, já um queimando e outro já descansando lá com Abraão antes de ir para o céu. E também mostrou no Apocalipse lá, né? O 5º selo. Vocês pegam lá o Apocalipse e vê o 5º selo. Lá no 5º selo fala sobre os que morreram, os justos que foram martirizados por causa da palavra do Senhor Jesus, né? Por causa da palavra de Deus, e estavam lá e intercediam diante de Deus, estavam embaixo do altar de Deus, olha como Deus guarda como precioso, né? Um certo simbolismo, né? Embaixo do altar, uma coisa sagrada. E eles estavam lá e falavam, Senhor, até quando, né? Quando o Senhor vai dar um jeito nessa terra, fazer justiça? Não só a nós, né? Mas a todos que sofrem injustiças, né? Principalmente na área espiritual. Aí diz que Deus confortou eles, consolou, deu vestes brancas para eles, falou, não, aguardem, meus filhos, mais um pouco, até que se complete o número dos como vocês que vão ser martirizados e penalizados pelo meu segmento, pela minha palavra e pela justiça, por serem justos, por serem corretos, por aceitarem o meu sangue, né? Aceitar o sangue de Jesus. Eu estou complementando algumas coisas, a Bíblia não fala tudo isso. Então vocês depois peguem lá para ler o 5º selo, quem acha que a alma fica dormindo no pó. E se ele fala no presente, tanto é que também Jesus falou ali para o ladrão na cruz, né? Jesus não falou no ladrão na cruz lá? Ainda hoje estará comigo no paraíso. E outra coisa, se vocês lerem Pedro e lerem os Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que Jesus, quando morreu nesses 3 dias que ele ficou no Hades, ficou na outra dimensão inferior, no Inférios, ele foi buscar as almas que estavam presas em prisões, quer dizer, elas estavam vivas, conscientes, não estava ninguém dormindo. Jesus não foi no cemitério buscar as almas. Pode ir lá, presta atenção na Bíblia. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês evangélicos, e a todos, né? Crentes, protestantes, católicos, cristãos.
nós precisamos ter pessoas ensinando. Eu também aqui, a mesma coisa eu falo a respeito de mim. Vocês têm que pegar e ler a palavra de Deus, meditar e fazer oração e falar, Espírito Santo, é verdade isso? Porque em toda guerra vocês sabem que existe a mentira, né? Existem as narrativas para tentar desmerecer o outro. Então você tem que buscar em várias fontes para você chegar à verdade. Às vezes, então, vocês têm que buscar, não pode ir pela cabeça dos outros. Até tinha um pregador aí que falava uma coisa que eu achei até engraçada. É uma coisa baixa, mas que num certo sentido é verdade. Ele falou assim, quem vai pela cabeça dos outros, na cabeça dos outros é piolho, né? Então tá bom, vamos lá. Senhor Jesus, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos, agradecemos por poder buscar a tua palavra, por poder debater, por poder conversar, pela dignidade que o Senhor nos dá, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo respeito que o Senhor tem, que o Senhor nos chama de filhos, enquanto outros lugares chamado as pessoas de cavalo ou de burro, como me orientaram, falaram uma vez para mim. E o Senhor nos chama de filhos. Então te agradecemos por isso, Senhor Jesus. Nos instrui com a tua palavra, com o teu Espírito Santo. E junto com essa palavra vai o teu Espírito, Senhor, repreendendo, afastando todo o mal em nome de Jesus, Senhor. Que a pessoa venha ter paz no coração, que ele venha conseguir ouvir, prestar atenção a essa palavra, Jesus. Não permita, Senhor, já pedi a São Miguel Arcanjo, que os demônios venham atrapalhar a pessoa de entender, de prestar atenção e de ouvir essa palavra que pode salvar as almas de cada um, como diz Tiago, salvar as vossas almas, tirai do vosso coração toda a malícia e prestai atenção a essas palavras que podem salvar as vossas almas. E falo mais uma vez para vocês, a salvação Jesus trouxe na sua cruz por nós, no seu sangue derramado na cruz. A salvação não é difícil, você não precisa cumprir um monte de ritos. Muitas vezes os ritos nos ajudam. A igreja é instrumento de Jesus para a salvação, para ajudar, para colaborar na salvação. Mas quem salva é o Senhor Jesus e o teu coração decidir por ele. A salvação é simples. O que é difícil é o caminho. Então as pessoas confundem e dificultam a salvação. Não entram e não deixam os outros entrar. Jesus, passa na frente então. Não permita, meu Deus, que o mal venha pôr um monte de condição para eles, que eles entendam, Senhor Jesus. Que é dobrar os joelhos e falar, Senhor Jesus, eu me rendo, eu aceito o teu sangue derramado na cruz. Era o Senhor que devia me aceitar, mas o Senhor fez assim, para mim aceitar, querer ou não essa aliança, eu quero de todo o coração. Eu peço perdão dos meus pecados, se entregue a Jesus de todo o coração, seja sincero, fale toda a verdade para ele, porque não adianta também esconder. Não adianta esconder nada de Jesus, que o poder dele é imenso, ele consegue ver tudo, ver você pelo avesso. Ele está na 12ª dimensão, então ele consegue enxergar você de trás para frente, do avesso, suas moléculas, suas células. Como ele falou, os fios da tua cabeça estão contados. Até os fios dos seus cabelos estão contados. Jesus sabe quantos fios de cabelo você tem. Você quer duvidar do poder dele ainda? Então se entregue a ele, procure se corrigir, procure ler a palavra dele, ver os mandamentos dele, principalmente os 3 principais que ele falou, que ali resume a lei e os profetas, é cumprir aqueles 3 e ser salvo. A porta é estreita por quê? Porque o mundo tem um monte de sujeira, um monte de distração, um monte de porcariada para levar você para longe dele. E a salvação, como Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai por mim. E você tem que combater a tua carne. Você tem que combater as suas emoções. Você tem que combater todo o mal, né? Que vem, todo prazer exagerado, desgovernado. Não é como até o pessoal fala, os prazeres da carne. Não é você ser um infeliz, né? Não poder cantar uma música, não poder dançar, não poder comer um churrasco de vez em quando com a família. Não é nada disso. É os excessos, é sair de todo excesso. E às vezes fazer mesmo penitência, jejum, ficar sem comer, dobrar sua carne um pouco, fazer obedecer. Não se entregar tudo quanto é emoção, paixão, como a gente falou no começo, um abismo chama outro abismo. Mas uma graça, uma luz chama outra luz. Se você começar a se esforçar, você vai ver. Vai coisa boa, causa boa. Você vai cauterizar no bem. Depois não tem mais como o diabo ele fica revoltado porque não tem mais como levar a tua alma para o inferno. E aí você vai estar cauterizado no bem, na luz de Deus. Agora tem outros que infelizmente se tornam filhos das trevas, que vão pecando, fica cauterizado no pecado, mesmo na hora lá quando ele fecha os seus olhos e vai para o julgamento diante de Jesus, ele não quer entrar no céu porque ele está muito sujo, ele vai para as trevas. Ele prefere o inferno, mesmo sabendo que vai sofrer muito lá, vai ser torturado. E o pior sofrimento, sabe qual é? É saber que nunca mais você vai ver a Deus, nunca mais vai ter a presença dele, não vai sentir mais a presença dele. Já deu quase o nosso vídeo só nisso, né? Eu vou fazer a leitura
e deixo para fazer num outro vídeo curto aí sobre a palavra de Deus, né? Então nós vamos lá, tá em Êxodo. Aqueles que creem dizem que aceitam essa oração, digam amém. A gente quando fala amém, a gente diz assim, eu concordo. Então 17:1. O rochedo de Horebe, aqui um espetáculo isso aqui, eu vou só ler agora e aí vou fazer outro vídeo depois, a gente meditando sobre ele, tá bom? O rochedo de Horebe. Segundo uma ordem do Senhor, toda a assembleia dos israelitas partiu por etapas do deserto do Sinai. Acamparam em Rafidim, onde não havia água para o povo beber. Tá vendo? Eles estavam num deserto que já é bem ruim até hoje lá, para o ser humano sobreviver ali naquele lugar. Rafidim, onde não havia água para o povo beber. E vieram então discutir com Moisés. Dá-nos água para beber, disseram eles. Moisés respondeu: por que procurais contenda comigo? Por que provocais o Senhor? Entretanto, o povo que ali estava privado de água e devorado pela sede, murmurava contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos fazer morrer. Deus detesta murmuração e reclamação. Para nos fazer morrer de sede com nossos filhinhos e nossos rebanhos. Ai, coitadinho. Então dirigiu Moisés esta prece ao Senhor. Que farei a este povo, meu Deus? Mais um pouco irão apedrejar-me e matar. E o Senhor respondeu a Moisés: passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciões de Israel. Toma na mão tua vara, o cajado, com que feriste o Nilo, e o Nilo virou em sangue. E vai, eis que estarei ali diante de ti sobre o rochedo do monte Horebe. Ali sobre ti, diante de ti, sobre o rochedo do monte Horebe. Ferirás o rochedo e a água jorrará dele. Assim o povo poderá beber. Isso fez Moisés em presença dos anciãos de Israel. Chamaram esse lugar Massa e Meriba, por causa da contenda que os israelitas tiveram com ele, e porque tinham provocado o Senhor, dizendo: o Senhor está ou não no meio de nós? Tá bom? Então daqui a pouco a gente vai fazer uma reflexão sobre esse texto e ver que bonito, e como isso aqui tem relação com o Senhor Jesus, e que por causa de Moisés aqui se deixar levar pela emoção, que é uma das coisas que atrapalha nós, Moisés acabou pecando, não obedeceu a risco que Deus tinha falado e que tem a ver com Jesus Cristo lá no futuro. Eu vou mostrar para vocês o que tem a ver com Jesus. E Moisés se lascou, coitado, aqui, porque ele pecou, Porque ele, na pirraça dele, ficou com raiva, irritado com o povo e sapecou a vara na pedra 2 vezes, Então, aí por causa disso, ele não pôde entrar na terra de Canaã, Deus falou para ele: você não vai entrar. E foi triste para ele. Por isso que ali foi chamado da discórdia, Massa e Meriba. E lá, vamos ver a tradução aqui embaixo. Massa ou Meriba significam prova, querela, discussão, respectivamente. Depois está aqui ver Salmo 94:8. Tá bom? Então daqui a pouco a gente volta. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Daqui a pouco a gente volta no próximo vídeo. Não deixe de ouvir. Não precisa nem assistir, viu? Porque minha cara feia aí vocês não precisam ver, não. Assistir, apesar que eu peço para Jesus que o meu rosto seja o rosto dele, que os olhos sejam os olhos dele, meus olhos sejam os teus olhos, Jesus. Minha voz seja a tua, faz a tua vontade. Tá bom? Até mais. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.